leva a vida com felicidade, com alegria, né? Com humor, com sabedoria. Pega esse mindset aqui, Dedê, ó. Você vai mudar de vida, você vai ser outra pessoa. A hora que você aceitar as coisas como realmente elas são, como Deus quer, tudo muda, meu amigo, tudo muda, né? Acredita em Deus e sempre vai dar certo. Traz aqui, Dedê, eu tô ao vivo aqui, ó, direto de Volta aqui atrás, BR-040, né? Nesse momento, trânsito legal. Estamos aqui, ó, de olho na obra do viaduto, né? Daqui a pouco meu amigo João Santos vai comentar políticas, economia, e um dos assuntos é as obras aqui na região do entorno, né? Vamos trazer aqui para você também as informações sobre aí as eleições 2026, estado e municipais. O que tá mudando aí no cenário político aqui em nossa região? Se é o nosso telespectador, fique conosco aqui, porque é o seguinte, vou trazer as informações, estamos recheados, daqui a pouco o João Santos vai comentar tudo isso aqui no Alerta Cerrado. Seja muito bem-vindo. Agora 8h05, vamos começar, Dedê? 8h05. Vamos começar aqui, ó. Traz aqui, ó. Olha só essa história. Me dá GC e vambora, vamos BG. Olha só essa. Um casal que levava a vida de alto padrão no Distrito Federal foi preso suspeito de produzir e vender os chamados cogumelos mágicos. Você já viu falar nos cogumelos mágicos? Esse homem morava no Lago Sul e a mulher na Asa Sul. Mas o laboratório clandestino funcionava na Candangolândia, para as bandas do Distrito Federal. O casal usava as redes sociais como vitrine para atrair clientes. O homem era o responsável pela produção e da venda da droga, enquanto a companheira cuidava da logística, fazendo entregas para os traficantes. O famoso iFood. É o famoso iFood dos cogumelos mágicos, alucinógicos. Meu amigo, você coloca ele debaixo da língua, João Santos, você fica doidão, você fica pirado. E os dois devem responder aí por tráfico de drogas e associação para o tráfico de droga. É brincadeira? Você já viu falar nos cogumelos alucinógicos? É isso, esses dois casal alto padrão, ostentando na rede social, lá pras bandas do Lago Sul e cultivando ali na Candanga, na Candangolândia, no centro da capital. E ali era pra facilitar a logística, né? O motoca chega, pá, entrega até pro iFood, vai vendo. É assim que é feito a droga. Só que a casa caiu, a polícia passou a mão nos dois e agora eles estão vendo ver o sol nascer quadrado. Tomara que fica na cadeia, mas conhecendo como que funciona, deve que saiu na audiência de custódia. Deve estar na rua rindo da cara dos otários e preparando outro laboratório. Seguindo em frente aqui, 8h07. Vambora, Dedê, roda. Vamos pra cima. Olha só esse flagrante. Um homem foi pego furtando uma televisão dentro de uma loja da Magazine Luiza, lá pras bandas de Taguatinga. As imagens mostram o momento em que esse vagabundo, safado, meliante aí, ó, de boné e mochila, observa o ambiente. Ele faz aquela leitura, passa o radar, né? E aí ele vê que não tem ninguém ali por perto, pega a caixa com a TV e sai tranquilamente. Olha lá, vai vendo a cena, acompanhando aqui comigo, tranquilamente. E aí é o seguinte, os funcionários perceberam e acionaram a polícia. Pouco tempo depois, o homem foi encontrado tentando fingir, né, pelo metrô, pra dizer que não era ele, dando aquela disfarçada. Aí lá nas bandas de Taguatinga pegou e saiu vazado. Gente, é muita cara de pau. Não é cara de pau? Dentro da Magazine Luiza. Na Magalu. Foi fazer uma promoção, fazer aquelas compras, né, que tá chegando aí a Páscoa, né? A Páscoa já passou. Ele falou não, vou levar um presente de Páscoa aqui, né? É cada uma, meu amigo. É cada uma que você vê por aqui, você fica besta. Só dando uma olhada aqui no YouTube, como é que tá? Olha só, estamos ao vivo no YouTube, tô ao vivo nesse momento, muito obrigado pela audiência. Olha só a informação chegando para você agora. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de praticar furto durante a madrugada em Novo Gama. Aqui no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, esse vagabundo aí, após os levantamentos que a polícia conseguiu fazer e chegou com as diligências, as equipes do lá, o 19º Batalhão conseguiram localizar e deter o meliante. Ele foi levado para a delegacia e permanece preso à disposição da justiça. Ladrão, vagabundo, hein? Nas bandas de Novo Gama. Ei, menino, madrugada em Novo Gama, você já viu, hein? Tem que ter cuidado.
muito vagabundo na rua, muita gente na rua, uso de droga, tráfico de droga, mas a polícia tem atuado bem. Imagina outras cidades, viu, João Santos? Se aqui no entorno, que aqui em Goiás, que o governador bate no peito, é a melhor segurança do Brasil, o trem tá feio, você imagina onde que o povo fala, não dá mais, imagina, aí você vai imaginando como que tá o resto do país. Esse ano é ano de política, você tem que saber escolher os seus candidatos, né? Você fica só naquele deputado que fica falando, eu mandei emenda, e você não vê nada acontecer, porque a emenda, e o né? Pix? Tô pensando até fazer um quadro aqui, cadê o dinheiro da emenda, né? Porque dinheiro da emenda você não vê onde que ele vai. É complicado. Esse ano tem eleição em outubro. Vai botando a sua cachola pra pensar. Não vai ficar votando em qualquer um que fica falando bonito aí, não. Dá uma olhada, estuda o que a pessoa tem que falar. Eu mandei emenda e tal. Fica esperto, meu amigo. Não, você vai fazer de novo. Você vai receber só a primeira parte da picanha. Olha só informações chegando aqui, ó. Um homem foi agredido por moradores e comerciantes depois de importunar um adolescente de apenas 14 anos no Paranoá, Distrito Federal. Segundo a polícia militar, o suspeito estava armado com uma faca e encurralou a menina e em seguida para a escola e passou a tocar o corpo dela. Comerciantes e moradores viram a cena, né, ali por perto, aquele auauê, aquela coisa toda, e ele começou a tocar o corpo da menina. Os comerciantes e moradores viram lá e reagiram na hora. Retiraram pra cima do agressor e conseguiram conter o homem até a chegada da polícia. De acordo com a polícia militar, o suspeito já tem passagens anteriores. Joga aqui no fundo, Dedê, pra mim. Esses agressores, eles sempre voltam a cometer os mesmos crimes. Estuprador, você pode ter certeza. Ele espera o momento certo e ele começa a agir. E eles começam a fazer os mesmos crimes. Por isso que a gente volta tudo lá, né? Essas pessoas são presas, são colocadas na rua e voltam a cometer crime, né? O sistema penitenciário não funciona, a justiça não funciona. O que não funciona nesse país? O que não funciona? Porque o cara já tem antecedentes criminais por estupro, volta a cometer as mesmas atrocidades e agora vai preso, solta de novo, volta a cometer de novo. E aí fica falando aqui que o problema é matar a mulher, um monte de política pública aí que é só blá 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 blá, só pra eu trem ficando aí. 8h12. Boa noite, muito obrigado pela audiência, seja muito bem-vindo. Esse é o Cerrado Alerta. Estamos ao vivo pelo YouTube, também estamos ao vivo no nosso Instagram, Cerrado News TV. Muito obrigado pela audiência, tá? Obrigado. Gente, eu vou pra Novo Gama. É o seguinte, em Novo Gama está acontecendo as greves dos professores. Professores da rede pública de Novo Gama ocuparam a Câmara Municipal na terça-feira para cobrar respostas e reivindicar direitos da categoria. A mobilização foi organizada pelo Sindicato da Classe, que acompanhou de perto a sessão dos vereadores e pressionou por posicionamento. As informações que chegam agora é que os professores da rede pública de Novo Gama estão querendo um aumento salarial e a prefeitura não está conseguindo negociar com esses professores. Coloca para mim a nota da prefeitura, Dedé. A gente vai para a nota da prefeitura ou para a nota do sindicato dos professores? Nota do sindicato dos professores. Em nota, o Sindicato dos Professores de Novo Gama informou que a categoria segue mobilizada em defesa da educação pública e da valorização profissional. Entre as principais reivindicações estão o cumprimento do piso salarial nacional, a reestruturação do plano de carreira, além da implantação do auxílio alimentação e transporte. Os professores também cobram melhoria no atendimento à saúde dos servidores. Essa nota que são as principais reivindicações do sindicato, né, o representante dos professores que estão em greve em Novo Gama. Em nota, eles não comunicou há quantos dias já estão em greve e quanto tempo vai durar essa greve. Coloca para mim agora a resposta da prefeitura, da Secretaria de Educação de Novo Gama.
A Prefeitura de Novo Gama também se manifestou sobre as negociações com os professores da rede municipal. Segundo a gestão, foi apresentada uma proposta de reajuste salarial de 7,4%, sendo 5,4% retroativo de janeiro, mais 2% a partir de julho deste ano. A administração informou ainda que haverá uma atualização das gratificações do plano de carreira com aumento que pode ultrapassar 30%. De acordo com a Prefeitura, a proposta leva em conta os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e o equilíbrio das contas públicas. A gestão afirmou que segue aberta ao diálogo com a categoria para discutir outras demandas. Pois está aí, os professores agora estão pressionando os vereadores na Câmara Municipal, né? Segundo aqui a nota da Prefeitura, a administração já coloca aí 30% de aumento, mas o sindicato ainda não aceitou o acordo. Vamos acompanhar de perto, está aberto aqui para o prefeito de Novo Gama vir aqui se manifestar, também está aberto ao sindicato. Podemos abrir esse debate para chegarmos a um consenso, porque tem só uma pessoa que está perdendo, é os alunos. Os alunos, a educação magisterial já é uma cagada no Brasil, né? E ainda ficar o tempo todo sem aula, depois dessas reposições de aula não funciona, né? O sindicato também tem que maneirar e mais, né, sindicato? Vamos ser mais prático, vamos fazer uma greve, mas que não prejudique tanto os alunos. Agora, 8h15, Dedê. Vamos trazer mais informações, 8h16. Vamos falar agora, as eleições estão chegando, viu, João Santos? João Santos vai chegar aqui para comunicar comigo. E aí deixa eu dar essa nota aqui primeiro, que tá aqui comigo aqui no estúdio. O João já deu aquela alisada na careca. É? Então vamos embora, vamos seguir aqui, ó. Traz aqui informações, Dedê, para trocar o GC. E deu ruim aí no GC, Dedê. Olha só, as eleições 2026 está chegando e quem tiver alguma pendência com a Justiça Eleitoral tem até dia 6 de maio para regularizar a situação. Vamos ver na reportagem de Pedro Henrique Rabelo. Logo em seguida, o comentarista João Santos vai comentar o cenário político do entorno. Na tela. De maio para regularizarem suas pendências eleitorais. Na capital, isso deve ser feito no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, que fica no Tribunal Regional do Trabalho, na Avenida T1. O Luiz Felipe veio mudar a cidade que vota. Eu tentei mudar minha transferência pelo aplicativo, não consegui, aí eu tive que vir cá e aí eu consegui transferir meu título para Goiânia. Já o William votava em Montevidéu do Norte, mas agora ele quer votar aqui na capital. E o atendimento foi rápido. 20, 25 minutos no máximo. Quando eu cheguei, entrei no tribunal e estou saindo novamente. Quanto mais cedo o eleitor buscar a regularização, menos filas ele vai encontrar. Antecipem, mas não espere o dia 6 de maio, que antecipe essa visita, que antecipe essa regularização, ou pelo menos a consulta da sua situação no site da Justiça Eleitoral. E o curioso é que fazendo essa matéria, eu percebi que eu tenho vontade de mudar o lugar em que eu voto. Na última eleição mesmo, para prefeito e vereador, eu demorei quase 50 minutos na fila. A senha aqui, vamos ver se eu vou ser atendido. Não, porque o lugar que eu voto demora demais. Prontinho, menos de 10 minutos esperando, já consegui mudar o local que eu vou votar nessa eleição de outubro. Agora eu quero deixar uma dica para você. Se você não consegue fazer esse deslocamento por conta do trabalho, por exemplo, não tem tempo, vários serviços podem ser realizados por meio da internet. A maior parte dos serviços você consegue pelo autoatendimento que está disponível no site do TRE, www.tre-go.jus.br. Tem uma opçãozinha ali do lado direito, chama autoatendimento. A maioria dos serviços você consegue ali consultar a sua situação, alteração de local, né, revisão dos dados, é possível fazer por ali. Se a situação estiver irregular, o eleitor pode ter problemas no futuro. Há algumas outras exigências da nossa vida que pedem um título, né? Então, a regularização de CPF, posse em cargos públicos, né, concursos públicos, instituições de ensino,
empréstimos. Então, tem uma série de outros necessidades da nossa vida que exigem a quitação com a Justiça Eleitoral. Muito bem, eleições 2026 está chegando e quem tiver alguma pendência aí com a Justiça Eleitoral, procure os cartórios eleitoral próximo da sua residência para fazer a regularização. E na reportagem você viu, né? Em menos de 10 minutos você consegue se atualizar a importância do voto. Eu tenho falado aqui para vocês e votar é importante. Quando você não vota, você deixa que outras pessoas escolhem para você e depois você fica reclamando. O prefeito não sei o que, o vereador não sei o que, mas você não foi lá votar, o transporte não foi votar. Então é o seguinte, você não tem direito de opinar, né? Já basta quem recebe auxílio do governo que já é manipulado para votar, que eu achava que quem recebesse alguma coisa de governo não deveria votar. Então é o seguinte, se você é trabalhador, quer que mudar esse país, não tem jeito de mudar, nós muda com sangue ou através do voto. Então é a conscientização, se bem que sempre quem chega ao poder é um de nós, né? Então não adianta muito a gente discutir. Não adianta muita coisa. Né, João Santos? É verdade. Tá, aqui vamos falar de política daqui a pouco, João. Então vamos pro break e a gente já volta para falar do cenário político que está aqui em Goiás. O João Santos, ele é do Conexão João Santos e agora a gente vai fazer um trabalho junto aqui, comentar a política, estamos no momento eleitoral e obrigado por aceitar o convite e participar aqui comigo no programa. Eu que agradeço, Juarez, essa grande audiência do Juarez, um programa qualificado que leva a verdade da notícia. Isso é o mais importante. Então, Conexão João Santos vai, junto com o Juarez, a gente falar de todo o panorama político. O que está acontecendo de novo na política. As definições que já aconteceram. Daqui a pouquinho você vai acompanhar tudo que a gente conseguiu levantar de ontem para hoje. Muito bem, agora 8h21, breakzinho de 1 minutinho só pra gente faturar e eu tô de volta. Vai lá. Alerta Cerrado. On the ceiling, nothing to do, how can I make my escape? The sudden shock, a hidden feeling. Olá, tudo bem? Eu sou Juarez Carneiro, quero te fazer um convite para me acompanhar nas plataformas tvcerrado.com.br e também no Instagram, @tvcerrado plus e no canal Claro TV, canal 526. Temos notícias do entorno do Distrito Federal e de todo Goiás e também todo o Brasil. E telespectador pode participar e ainda ganhar prêmios. O nosso programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas. Eu espero por você. Juarez Carneiro chegou, tá no ar. É o Cerrado Alerta que vai te informar. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. Nada como um bolo caseiro fofinho e delicioso para adoçar o dia, não é? Na Ju Bolos Artesanais, cada receita é feita com carinho e ingredientes selecionados. Peça agora pelo iFood e receba no conforto da sua casa. Sabor irresistível e qualidade garantida. Ju Bolos Artesanais, feito com amor, entregue com sabor. Clique aqui no link e compre no iFood. Alerta Cerrado. Pode vir. Muito bem, de volta com o Alerta Cerrado ao vivo para todo o Brasil. Vem pra cá, João Santos, estamos de volta aqui. Fica aqui, vamos embora ao vivo. Tem que ficar de olho, que é rápido o trem. Esse aqui, senão...
Tu tem um ditado, João. Você pode pegar o cascalça na mão, mas cagando não. Não, viu, Juarez? É verdade. Pode pegar lá as cascalças no chão, mas cagando não. Gente, vamos trazer informação aqui. Obrigado, viu, João Santos. Agora são 8 horas e 24 minutos. De volta com Alerta Cerrado ao vivo para todo o Brasil. Traz aqui, Dedê, nessa aqui, que é o seguinte, eu quero falar para vocês. Vamos trazer informação? Pode pegar aqui, ó. Gente, o Distrito Federal, a região do entorno do Distrito Federal tem um novo secretário do entorno do Distrito Federal. O advogado Rafael Henrique Lustosa foi nomeado como novo secretário do entorno do Distrito Federal. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. Ele assume o cargo no lugar de Pablo Mossoró, que deixou a função para disputar uma vaga como deputado estadual aqui em Goiás. Com mais de 10 anos de experiência em gestão pública, Rafael Lustosa atuava na Assembleia Legislativa de Goiás, onde exercia o cargo de chefe de gabinete da deputada Zeli Fitch. É Fitness? Fritzne. Tá aí. O bicho é bonitão, ali, né? Garotão aí. Traz pra gente aqui, Andressa, na câmera aberta aqui. Se quiser botar na dividida também, pode colocar. Tá aqui o João Santos. João Santos, como que você vê? A chegada, né, do Rafael. É um jovem, como você falou, formado em gestão pública, né? É mais um formado em gestão pública. A Carol, quando deixou a secretaria, também a Carol tinha uma formação em gestão pública, uma grande experiência também a Carol, e junto com o apoio do governador e apoio dos interlocutores aqui do estado do Goiás, Carol estava conseguindo fazer um excelente trabalho. A entrada do prefeito Pablo Mossoró deu uma outra conotação, com a experiência política, experiência de 8 anos de prefeito, e com a grande articulação que o Pablo Mossoró sabe fazer muito bem. Agora é uma secretaria, Juarez, que merece uma atenção diferenciada. A secretaria que tem que ter recursos, tem que ter mais um peso político para, de fato, a região metropolitana ter uma transformação em investimento, não só em assistencialismo. Eu vejo uma cartada muito boa, é jovem, né? Ele já tem uma experiência como chefe de gabinete, com certeza nessas nuances da política, aprendeu muito. E o comportamento político manda demais nesse momento. Então, eu desejo boa sorte para ele e muito trabalho, né? Nossa região metropolitana, hoje, Juarez, ela através do José Nelton, que esteve aqui em Valparaíso de Goiás, na Câmara de Vereadores, José Nelton tem um projeto muito interessante, transformar numa zona franca aqui da região metropolitana, todo esse espaço que nós temos, de áreas, de terrenos, de mão de obra. Eu espero que isso dê um pulo bem mais adiante, além de outros problemas rotineiros, que é o caso da acessibilidade e da mobilidade. Nós temos um problema hoje mais essencial do que pensar numa dimensão maior. Tem que vir políticas muito mais centradas do Estado e federal para que isso aconteça, essa grande transformação, que essa região se transforme numa região realmente metropolitana, não só região do entorno, como tem Anápolis, que é uma região metropolitana ali pelo norte do estado, com grandes indústrias inclusive farmacêutica, né? Tem um apelo muito grande que a indústria farmacêutica gera renda, imposto, oportunidade. Então, boa sorte a esse jovem secretário, está assumindo, eu tenho certeza, com muita empolgação. Deva ter tido a indicação da doutora Zeli, né, que tem um prestígio muito grande dentro do governo do estado. Isso é muito importante. João Santos, assumindo agora, em menos de 2 anos, teve 3 mudanças bem expressivas na secretaria, né? Rápido, né? Curto espaço de tempo. Então, você acha que a secretaria está servindo mais para uma articulação política do que por uma viabilidade técnica de desenvolver o entorno? Olha, eu encaro as duas funções, tanto a política como a de desenvolvimento. O desenvolvimento, a gente ainda não apareceu para dizer para o que veio, né, Juarez? Quando a gente fala assim, são atitudes e ideias na prática, né? Hoje não se faz nada sem recursos. Hoje não se faz nada sem a participação do governo federal, tá? O estado do Goiás, ele tem que implementar muito mais essa região metropolitana. Ela não pode ficar na terra do Zen. Ou é Brasília, ou é Goiás, né? É preciso uma definição por concreto. Se você pega aí na máquina do tempo,
essa região teve a conotação, inclusive, de virar estado, né? Isso tem conversas ainda, política, apesar que um caldo muito morno, isso não tem um andamento. É preciso, de fato, gente, que todos que moram na região metropolitana, essa máquina inchou pelo fato de Brasília ser uma capital caríssima, a população veio procurar moradia no entorno, né? E Brasília hoje é onde absorve as maiores mão de obra, mas não tem uma condução adequada, que é um problema sempre existente. Quando tem aumento de passagem de ônibus, Juarez, é uma loucura. É uma loucura, é um apelo político, todo mundo quer ser pai dessa criança. Muito bem, agora são 8 horas e 29 minutos. Vamos trazer aqui, Andressa, as informações sobre o cenário político para governador aqui no estado de Goiás. Deixa eu chegar aqui para perto do João Santos. Chega só um pouquinho para lá, João. Ela vai colocar aqui pra gente, aqui na tela. Pode colocar na outra, abre ali, Andressa. Isso, pode deixar na aberta, ou então abre lá na cena 1, pra gente mostrar aqui na tela as pesquisas que tem colocado aqui o atual governador de Goiás, Daniel Vilela, do MDB, o favorito nos eleitores do estado para seguir o Palácio das Esmeraldas após o pleito de outubro. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Paraná Pesquisa, Vilela, que era vice-governador, herdou aí a cadeira deixada pelo pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado, do PSD, e lidera todos os cenários testados que parecem mais perto do ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, com cerca de 20 pontos a menos que Vilela. Então tá aqui, ó, 43%. Pode deixar na tela, enche na tela, Andressa, que aí o pessoal de casa pode acompanhar aqui. Olha só, nessa tela aqui, pode tirar o GC para não atrapalhar. 43% Daniel Vilela. Essa aqui seria a disputa no cenário 1 entre Daniel Vilela, Marconi Perillo, Wilder Moraes e a Adriana, né? A Adriana é a representante do Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás. Então, nesse primeiro cenário, Daniel Vilela tem 43% dos votos, Marconi Perillo tem 24% e o Wilder Moraes aqui no terceiro lugar com 11%. Vamos para o cenário 2 aqui na disputa ao estado de Goiás. Coloca para mim no cenário 2, que seria... Continua com a Adriana aqui. Qual que se as eleições do governador de Goiás fosse hoje? O Daniel vai para 54. Ah, tá. Sem o Marconi. Se as eleições fosse disputada... Andressa, você consegue colocar com a tela dividida? Me coloca aqui, divide, que coloca a primeira pesquisa com... a tela dividida aqui, que fica eu e a tela. Isso. Igual tá ali. Só coloca pra minha câmera aqui, ó. Câmera 2. Isso. Câmera 3. Não, no ladinho lá. Pode ser assim também, assim tá perfeito. Isso. Tá aí. Então, nesse cenário aqui, ó. Nesse cenário a disputa de governo sem o Marconi. Sem o Marconi. Então, o Daniel Vilela seria 54% dos votos, né? Nessa pesquisa aqui, o Daniel tem 54% dos votos. Vamos para o terceiro cenário, para a gente analisar aqui. No terceiro cenário, seria sem volta no 2 só para mim ver o nome da... Sem a Adriana. Pode voltar para o 3. Sem a Adriana. Com Daniel, Marconi e o Wilder, ali 46%. Essa pesquisa, pode trazer na aberta aqui e voltar ao mesmo padrão. Você acha que essa pesquisa faz sentido, João? No momento faz sentido, Juarez. O governo Caiado sempre muito bem ranqueado, né, dentro do estado, principalmente na parte de segurança que ele divulga em os 4 cantos, e de fato os êxitos na segurança, e outros setores dentro do estado do Goiás também tem que ser falado, né? Na parte da economia, Caiado arrumou a casa, então tem feito relativamente um bom governo. Como o Caiado saiu recentemente para poder passar a pasta para o Vilela, é natural que se tenha essa votação expressiva. Agora, o que assusta é o Marconi Perillo, há tanto tempo fora da política, já chega com a votação expressiva, Juarez. Marcar 26%, diz 26%.
político sem mandato é espingarda sem chumbo, né? Espingarda sem chumbo. Sem munição. E a política tem muito que evoluir ainda. Eles vão ter muito que debater. O Vilela tem que mostrar essa segurança que o Caiado está deixando o poder, né? Tem que ver se o Vilela hoje ele está preparado para assumir daqui para frente e manter essas pesquisas sempre numa situação favorável à situação. Mas muito tem que acontecer ainda dentro do estado do Goiás, muito tem que engrossar, vai ter os debates políticos, né? Vai ter visitas mais aos municípios, às bases. Aqui na região metropolitana, o governo Marconi Perillo tem um apelo maior de votos. Essa região costuma ser o contrapeso dessas decisões políticas na urna, Juarez. Muito bem, agora 8 horas e 34 minutos, vamos rodar aqui para a rodada de pergunta para mim fazer aqui com o João Santos. Seja muito bem-vindo, João. Vamos falar um pouquinho do que realmente manda na política. O voto popular ou o poder econômico? O que está comandando a política hoje nesse cenário? Olha, hoje, atualmente, quando a gente pega o voto popular, ele está ficando na segunda etapa. Hoje o poder econômico está falando muito mais alto. A gente observa isso de alto bom som, né? A campanha política, quando chega, sempre ela traz um volume. A verdade, Juarez, a campanha política acaba aquecendo a economia brasileira. Isso é um fato. A política aquece. Se você pegar todos os fundos partidários, dá uma injeção gigante na política. Então, gera emprego também, mesmo que temporário, né? Gera gastos. Então, quantas empresas dentro do cenário político não se articula deslizando neste dinheiro, né? O voto popular ainda é aquele voto que está distante. Hoje, a gente pega pela política menor, que é a política municipal, só se fala em grupo, né? Vamos formar grupo, vamos pegar lideranças. Então, eu aposto muito em grupos. O voto popular hoje, como nós não temos umas eleições livres, quem leva é aquele que é mais votado, ainda o grupo é o que eu ouço sempre falar. Tem que ter grupo, a política é grupo, tanto que a fidelidade partidária é deixada de lado, né? Eles não estão dando interesse à fidelidade. Teve candidato aqui que já mudou 4 vezes de partido. E João, isso... Então quer dizer que o financiamento para a campanha ainda influencia na decisão das eleições? Financia, sim. Apesar que o TRE tem jogado pesado, tem cortado muitas arestas, tem procurado ter uma campanha mais limpa, transparente, igualitária. Mas isso é só no papel, viu, Juarez? Quem tem mais capital tem mais chance de ganhar a eleição? Tem sim, porque a rede social é um grande impulsionador e você precisa de recursos para poder impulsionar isso. Como eu te falei, a indústria da política, ela é real. Não adianta dizer que ela é fictícia. Quem aparece mais, quem tem mais visibilidade, quem tem mais condições. A gente tira um pequeno cenário da política municipal para o estado e federal. Quanto que não é investido para poder eleger um presidente da república? São milhões de reais. Como que é feito hoje, João Santos, na política atual do Brasil, como que é feita a captação de lideranças políticas? Essas lideranças vai por amor, contrato, cargos, se possível cargos, ou é dinheiro mesmo, tem uma motivação maior para poder dar um apoio político? Juarez, hoje pensar a política pelo lado romantismo é ouvir programa de música romântica de madrugada, Love Song, Clube dos Namorados, né? Hoje, infelizmente, a conversa é outra. Dificilmente você vê uma liderança indo por amor. Eu gostaria que fosse assim: votar por amor, votar por trabalho, como você começou o programa, votar para aqueles deputados que se preocupam, senadores, deputado federal, realmente com seu município, com a sua cidade, que traz dinheiro, que cobra. Além de tudo, não é trazer o dinheiro, como você falou, é cobrar as ações e mostrar para a população para que veio aquele dinheiro. De alguma forma, a população precisa ser elucidada e esclarecida. Acabou o tempo das pessoas serem bobas, né? Como você falou, eu trouxe emenda, eu estou mandando emenda. Está canalizado aonde? A população tem que sentir isto, de alguma forma, no lado urbanístico, né? No lado da saúde, no lado da educação, no lado da acessibilidade. Porque se você roda toda a cidade, onde é que tem acessibilidade? Onde está a acessibilidade para as pessoas deficientes, os cadeirantes? Dificilmente você vê este ganho com o retorno desse dinheiro. Eu acho que a emenda parlamentar
é uma distribuição de dinheiro ineficaz? Olha, vai depender muito do caráter, da postura e do compromisso do parlamentar. Ela é questionável hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dino, né? As emendas PIX, como que você vai liberar uma emenda PIX, Juarez? Você pega do seu celular, você manda 5 milhões, 10 milhões, eu estou falando aqui números, que pode ser números até menos que possam ser liberados, mas através de um PIX, aonde chegamos? Cadê uma fiscalização maior? Onde essas emendas são empregadas? Para quem está sendo dado esse PIX? Muito bem, agora 8 horas e 39 minutos. O próximo governador de Goiás enfrentará mais dificuldade na gestão ou na articulação política? Isso aí, o Daniel Vilela, o próximo governador que foi eleito, ele vai ter que articular, ele vai ter mais dificuldade aí na gestão ou na articulação? Olha, ele vai ter dificuldade em ambos, principalmente na articulação política. Conforme as pesquisas estão aumentando, está recente ainda, mas já demonstra um número que tem gordura a ser queimada, né? Precisa os outros candidatos avançarem. Por quê? O Lula hoje, no conceito geral de opinião de diversas pessoas influentes, de diversos comentaristas analíticos, o Lula hoje está quase que sem concorrência. Ele tem um cartão de visita bem claro, mais de 54 milhões de pessoas no programa assistencialista do governo. Precisa saber o comportamento. Eu recebo esse auxílio e voto em outro candidato, ou eu permaneço com o meu auxílio para o Lula continuar na cadeira, né? E todos os governos vão bater no PT, né? Todos vão bater. Isso é o praxe da campanha. Não existe campanha de paz e amor. Tem que bater. A deficiência. E o estado do Goiás hoje, ele é um estado que, segundo o Caiado, está deixando com grana no caixa, está deixando dinheiro para o Vilela trabalhar, mas o estado do Goiás hoje tem uma penhora no Supremo Tribunal Federal, que todos precisam saber. Tem uma graninha lá que está através de uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não me recordo aqui o nome dele aqui agora, está parada. É uma dívida que o estado do Goiás ainda tem, para ela ser gerida e resolvida, né? Caiado, aproveitando esta grande Gilmar Mendes, e concedeu essa liminar. Vocês podem procurar aí pelo Supremo Tribunal Federal maiores informações a respeito dessa liminar. Então o Caiado, aproveitando este por exemplo, refresco, botou as contas do Estado em ordem. O Estado do Goiás hoje paga os salários em ordem, paga salários melhores, inclusive para a Polícia Militar e outras carreiras. João Santos, você falando de dívida aí, saiu uma matéria essa semana no Metrópolis que 80% de quem ganha até 2 salários mínimos estão com nome no Serasa e no SPC. E tem mais profundamente, até quem ganha até 10 mil reais, 60% dessas pessoas que ganham até 10 mil reais está endividada. Você acha que esse reflexo dessa dívida da população é as políticas públicas do governo Lula? Olha, existe uma maldade muito grande. A gente tem que dividir isso aí em células, Juarez, o endividamento. Em primeiro lugar, uma cultura que o brasileiro é gastador demais, isso é fato, né? A gente parece que está vivendo no país da maravilha, ou situações da maravilha, né? As pessoas pouco se policiam. E os juros galopantes ninguém aguenta. Pode pegar qualquer dívida parada, se você ativar ela de 200, passa para 2 mil, 3 mil. E o poder aquisitivo da população, de fato, isso é histórico, está muito abaixo. As coisas não estão deixando de aumentar. A inflação está sendo questionado o IBGE lançou uma pesquisa recentemente, eles estão pressionando os técnicos do IBGE para dar números favoráveis para a população em período político. Isso é muito grave, viu, Juarez? Vamos vir aqui para a região do entorno do Distrito Federal. O entorno do Distrito Federal será prioridade real ou apenas aquele mesmo discurso da campanha? Eu lembro que Marconi Perillo, quando foi eleito na outra eleição, ele prometia passagem a R$1 de Lusiânia ao Distrito Federal, que ia criar uma linha de trem, uma linha de metrô, e isso ficou na promessa. Passou os 4 anos do Marconi, passou de 8 anos de Ronaldo Caiado e agora temos uma nova eleição. Na sua concepção, aqui só vem discurso de campanha
ou vai vir investimento para nossa região do entorno? Aqui ao meu fundo aqui tem um viaduto que está em obra e essa obra não está tendo um andamento que tem uma previsão de término antes das eleições. Você acha que o entorno é muito deixado de lado nessa questão? Juarez, eu vou ressuscitar aqui a imagem dos saudosos telespectadores que estão acompanhando aqui a grande audiência do Juarez. Quando a Lucimara, prefeita de Valparaíso, Agnello, governador de Brasília, seu Marconi Perillo, governador do estado do Goiás, se reuniram ali próximo ao Jardim Gá, perto da linha férrea, aqui no sentido lá do Cidade Ocidental, botaram lá uma pedra fundamental. Iriam aproveitar a linha férrea para ser um fio condutor de desafogo desta BR, um sistema de baldeação de ônibus. E a linha férrea entregaria até Brasília, de lá outro sistema de baldeação de ônibus para a população, os trabalhadores, irem para o seu local de trabalho. Isso nunca saiu do papel. Foi liberado na época uma grana. Se você botar em correção, na época quase R$1 milhão. Se você corrigir tantos de anos que eu estou falando para trás, hoje daria equivalente a mais de 10 a 20 milhões de reais para fazer um estudo de impacto técnico. Isso não aconteceu. Então a gente está na hora da população do entorno, Juarez Carneiro, e para você que está me ouvindo aí em casa, tem um posicionamento diferente. O entorno não pode ficar largado como está. É um fato. Não adianta vir com um discurso diferenciado. Brasília também tem uma grande responsabilidade da região metropolitana andar, sobreviver e ter investimento. Tanto que os candidatos de Brasília, hoje tem pesquisas aí fomentadas, Juarez, tem quase 20% dos votos são Brasília. Elege um candidato de Brasília dentro da região do entorno. Esse candidato vem aqui, agarampeia os votos, vai para Brasília e o entorno como é que fica? E as políticas do governo não precisam somente ser assistencialista. É políticas de projetos, de mudança, de comprometimento. O entorno precisa de um choque de gestão estadual e federal, com recursos canalizados para a mudança concreta. Em hospital, nós temos um hospital público de grande referência aqui? Não temos. E a população já está pedindo isto há muito tempo. Então, chega de tanto discursos, chega de tanta balela e enganação. Ou o entorno entra no circuito de políticas sérias, ou vamos ficar do jeito que está, com emendas, com ajudas de deputados e a Deus vará. Como que você vê, João? Por exemplo, nós não temos aqui um hospital público, mas tivemos aí durante o governo de Ronaldo Caiado uma grande execução por parte do prefeito e por governo do estado daquelas tendas da saúde, né? Aquelas que são através de emenda parlamentar, outras foram através da Lega, outras foram através da Goiás Social, lá através da Gracinha. Você acha que essas tendas da saúde, esses mutirão de saúde, resolve o problema da população? Desafoga, não vai resolver nunca, é paliativo. Desafoga o sistema municipal. Agora você vê, o Estado vem com toda aquela estrutura que eu tive condições de acompanhar, muito bem montado, e vai embora. E como é que fica depois? Né? Fica a mesma deficiência? Fica as situações que mesmo que o Ministério da Saúde contribua com a maioria dos recursos, como a educação também é contribuída com o Fundep, com grandes recursos, mas esse paliativo não vai resolver nada, Juarez. Desafoga. É muito bacana, é melhor ter do que não ter. Mas uma coisa temporária, aí ficam depois comemorando o número, foi 50 mil pessoas, 80 mil pessoas, sim. Nós temos o antes e o pós. E o pós. O que o eleitor do entorno pode falar como prioridade real, como apenas discurso nessa campanha? Como que o eleitor consegue diferenciar uma promessa que é só balela, conversa fiada, com o que realmente é uma proposta que possa ser de desenvolvimento para a região do entorno? Eu vou dar um exemplo claro. Nesse aumento de ônibus agora não, ninguém falou nada. Foi 2, alguma coisa de aumento. No passado reuniu toda uma cúpula federal, estadual, governador de Brasília, governador do estado do Goiás, as 2 secretarias de desenvolvimento, para poder brigar para não ter o aumento. O aumento acabou saindo. Será se as empresas são gulosas? Ela não tem uma planilha de gastos? Qual é a planilha do governo? Por que não tem ações concretas? Cadê o VLT?
tem recursos no Ministério da Cidade. O que falta? Empenho, guerra, briga para lutar o trabalhador. A gente está falando aqui do trabalhador. Decisões sucateadas, passagens caras, né? Um trânsito que não se resolve nunca. Você falou aqui do viaduto. Eu estive num discurso que o prefeito Marcos Vinícius, recebendo aqui umas viaturas aqui vai ser a futura sede da prefeitura ali na etapa A, ele deixou de alto bom som. Se o governo federal não concluir a obra, o município vai assumir, Juarez, esta obra. O município, por recurso próprio, empregou 24 milhões de reais, já tem aqui no seu cartão de visita aqui do lado da sede da TV. Por que esse viaduto não sai? O que está faltando? A obra está andando, você está acompanhando a cada dia um caminhão entra, outro caminhão sai, a passo de tartaruga. O que está havendo? Óbvio, dinheiro, comprometimento, porque essa obra, segundo o acordo com o deputado federal Sérgio Silveira, que fez o viés junto ao DENIT, ao Ministério do Transporte, por que ela não está andando? Será que essa população não merece uma satisfação mais coerente e verdadeira? Quer dizer que é federal? O problema não é meu. A Voz Soroca está aqui, é federal? O problema não é meu? Como que o problema não é meu se o problema está dentro do município? E uma obra dessa é de grande necessidade para desafogar, porque isso prejudica o comércio de Valparaíso de Goiás. Muito bem, agora 8 horas e 50 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Cerrado Plus, você que nos acompanha pelo YouTube, que acompanha pelo TV Cerrado News TV, muito obrigado pela audiência. Estou batendo um papo aqui com o nosso amigo João Santos, do Conexão João Santos. Você pode também seguir a nossa página de corte lá, Juarez Carneiro TV, Conexão News, e também o Conexão João Santos. João Santos, a região do entorno por muitos anos foi terra do NEM. Podemos afirmar que continua terra do NEM com esse discurso que não tem uma política definitiva para a região do entorno? Por exemplo, vamos voltar aqui à grande indicação de um vice-governador sair aqui da região do entorno. Eu tenho a seguinte concepção: a nossa maior cartório eleitoral aqui é Águas Lindas de Goiás. Não tem um nome sugestivo para ser vice-governador. Você acha que se houvesse um candidato com um nome para ser vice-governador poderia angariar mais recursos e políticas definitivas para a região do entorno? Sim, seria essencial. E nomes bons tem. O prefeito de Lusiânia sempre é citado. Tem outros aí também na prateleira. Agora, Juarez, o que vai mudar é política nova. Eu acredito sempre numa grande renovação. Tem políticos novos aparecendo em toda a região, em Cidade Ocidental, como o filho do primo, né? O Pedro Araújo, né? Aqui em Valparaíso de Goiás temos o Dr. Cássio, tem um Denis, que parece que vai colocar o nome dele também. O nome da Maria do Monte, vereadora Maria do Monte, tem sido muito bem cogitada. Ela não afirma nem que sim, nem que não. Então tem nomes para estadual. Estadual, sim, mas isso fomenta um estilo diferente na política. Tem o próprio Damião da Moradia, que tem um grande apelo na rede social. Ele pode perturbar um pouquinho. Eu tenho acompanhado o Damião, mais de 60 mil visualizações na sua carta principal, que é a moradia. Então tem coisas novas chegando. Eu acredito que o renovo tem a professora Ivelônia, que não pode ser descartada como deputada federal. Então tem coisa nova. A gente não pode só apostar no mesmíssimo que está. Porque quando a gente polariza a campanha aqui do nosso município, especificamente falando de Valparaíso, somente na Zeli, do Pábio, a gente está dando passos para trás. Nós temos também que dar passos para frente. Esse pessoal, eles têm a cadeira dele cativa, ele tem os eleitores dele, a política esse ano vai ser bem acirrada. Então essa mudança de cara, de ideias, de posicionamento pode dar um sentido diferente a essa região metropolitana, porque quando você pega, essa região já foi experimentada há quanto tempo? Entra governador, sai governador, para a gente dar uma pincelada aqui rápido. Juarez entra a mão de Íris Rezende, Marconi, Pirillo, e o atual Caiado. Esse estado já teve quase 50 anos no domínio de 3 grupos. Onde é que nós vamos parar? Eu já estou com 60, você está com 50 e poucos anos. O que de fato mudou, que veio deslumbrar de fato? Vamos continuar no mesmice?
Só para reformular aqui, João, eu só tenho 38 anos. Então, o Juarez está jovem, né? João, existe planejamento de longo prazo nos governos ou ainda é tudo no improviso a política? O Brasil não tem como ter um planejamento de longo prazo, Juarez. Se tivesse, olha, eu vou tocar aqui um assunto que todos é conhecedor aí nas redes sociais, nos jornais. Ô Juarez, cadê o projeto da Previdência Social que começou lá no governo Temer? Foi para frente, Juarez? Não foi para frente. Região metropolitana do entorno é solução concreta ou apenas narrativa política? Eu creio que ela é uma solução, mas no momento é narrativa. É solução até para o Estado. Aqui temos áreas abundantes. Eu acabei de dizer que agora, quando você pega aqui em Águas Lindas, nós temos vinícola. Se instalou uma empresa, um grande pool de uma empresa chinesa. Olha quantos espaços tem em Lusiânia. Quantas empresas de renome, de porte grande podem vir para cá e alimentar toda essa mão de obra que tem aqui abundante. Nós temos faculdades aqui dentro, nós temos pessoas sábias também, temos áreas. Estou falando aqui, Valparaíso tem a característica de comércio, de serviços, mas Cidade Ocidental tem área. Novo Gama, Mangão, está nutrido de muitas áreas. Novo Gama pode virar um polo industrial. Tem área para isso, tem como gerar emprego. As prefeituras e os prefeitos do entorno têm autonomia ou depende totalmente aí do Estado e da União? Olha, autonomia, infelizmente, ainda não. Porque se depende ainda de emendas parlamentares, não é autonomia, né? Seria bom que o município não precisasse das emendas parlamentares. Cada vez mais elas são no volume grande. A gente pode citar números. A doutora Zeli aqui em Valparaíso é campeão de emendas. A Zeli mandou quase 30 milhões, 27 milhões e mais aí uma grana. E a Zeli também interviu para um grande crescimento de Valparaíso, no sentido lá do Mercadão que vai ter no Ipanema. Quantos empregos não vão gerar através do prestígio político da doutora Zeli, lá no Novo Gama? Isso veio através de emenda parlamentar? Não. Esse aí é verba do Estado. Agora, a Zeli indicou Valparaíso para ser beneficiado. A Zeli mandou as emendas para asfaltar o município, recapagem, postos de saúde. Então, coisas emergenciais que o município precisa desse dinheiro. Se você botar isso no tapume, na época da pandemia, o Célio se consolidou dentro do Valparaíso pelo grande apoio que ele deu para Pablo Mossoró, e Pablo Mossoró reconhece essa gratidão. O Célio mandou mais de 40 milhões de reais. Viabilizou esse dinheiro chegar no município. Isso é de grande importância. Então, o município ainda não é detentor ainda da sua estabilidade. Valparaíso, o orçamento nosso foi para 1 bilhão e 100. Preciso muitos cortes, preciso muitos acertos para que o município ande pelas próprias pernas, Juarez. Muito bem, agora faltando 4 minutos para as 9 da noite. João Santos, o eleitor está mais consciente ou ainda decide com base em promessas imediatas, como picanha, gás? Estamos evoluindo politicamente a 120 km por hora ou apenas repetindo os mesmos ciclos com os novos personagens? Olha, eu vejo a situação popular quase que uma coisa que não foi mexida. Houve avanços aqui, a gente aqui não veio só para poder jogar pedra na vidraça e não ser um cara otimista. Eu sou muito otimista, mas as políticas têm levado ao mesmice, né? O eleitor hoje, se você pega na rua, hoje criamos 2 grupos, Bolsonaro e lulista, lulista e Bolsonaro. E as políticas vai diluindo dentro do município também. O eleitor, ele precisa de uma conscientização, como eu, como você, do que é melhor para o município. Cabeças pensantes, o cara que trabalha, o vereador que vai para a rua, todo tipo de contribuição cívica, com honestidade, com caráter, com determinação de qualquer parte da política, tende a mudar o cenário, né? Mudou muito o conceito. Temos visto futuros candidatos como o Lucas, né, que foi para a rua, teve aquela caminhada. Olha o apelo que não foi por aquele ali popular, né? A população, ela está com sede de mudança e com sede de produto novo chamado político, Juarez.
Muito bem, agora faltando 2 minutos para as 9, né? Estamos seguindo aqui com o nosso programa Alerta Cerrado. Estamos batendo um papo aqui com o João Santos, do Conexão João Santos, falando uma análise sobre política no mérito aqui federal e também estadual. Trouxemos aqui algumas informações como a liderança nas pesquisas de Daniel Vilela, né? Que no cenário político. E ainda o Marconi, que muito tempo fora da política, tem marcado presença aí, né, até passando ali num possível Hildo Moraes. Mas eu acredito que ainda terá um segundo turno, né, João? Na hora que tiver ali o fritar dos ovos, poderemos ter um segundo turno. Vamos voltar aqui para a nossa região, porque é o seguinte, tem muitos nomes para candidatos a deputada estadual, né? A doutora Zeli, que é deputada estadual, Federal, Zeli. Que é deputada estadual, sim, e agora pré-candidata a deputada federal. Então abriu mais uma vaga, de uma possível vaga de candidatos. Hoje você consegue nomear alguns nomes aqui entre Novo Gama, Valparaíso e Lusiânia de alguns possíveis candidatos que têm condições de se eleger deputado estadual? Sim, hoje a Joselene Mangão, ela tem todas as condições disso. Tem um clima favorável, tem uma boa administração do Carlinho do Mangão e ela também faz um excelente trabalho na área social. Eu tive repetindo aqui no outro programa, ela tem feitos na área social que respingou em outros municípios, foi até copiado. Eu acompanhei algumas ações que foram bem precisas, aquele último centro de acolhimento, que nem em Brasília tem uma obra da dimensão daquela, hoje no Novo Gama, ele é uma referência nisso. Aqui em Valparaíso, o nome assim mais que está mais no holofote é o Pablo Mossoró, mas tem outros nomes aqui também que pode surpreender. Você tem nomes aí que consegue, por exemplo, hoje, na minha concepção, uma base eleitoral para o cara sair do município para conseguir dar uma alavancada, ele teria que sair daqui com 10 a 15 mil votos? Sim, ele teria que sair daí para mais, né? O Pablo Mossoró, eu creio que ele aposta muito nisso, na campanha passada. Depende do partido, né? Depende do partido, vai depender do partido, mas eu acho que ele consegue se alavancar bem aqui no quantitativo de votos, né? Mas tem muitos candidatos, Juarez, que estão vindo aí, ou atrapalha, aqui o município ele tem um histórico de muito kamikaze, que vem para cá e rouba os votos também. A questão não é roubar, se apossaram de votos através de alguma coisa, de emendas, né? Através de um agrado popular, né? Isso é uma coisa assim muito mutante, vai muito de informação e a população colhe estas informações. Eu, como eu te falei, tem nomes aí novos aparecendo. Eu citei nomes aqui de alguns, como o doutor Cássio, a própria Maria do Monte, ela disse que sim, que não, mas ela está aparecendo aí como uma propensa deputada federal, não é nem estadual, é federal. Maria Velônia, federal. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Vamos primeiro tirar essa névoa da política, está muito recente o que foi decidido, para a gente ter claramente o que sobrou, o que a gente pode contar, o que essa turma vai repassar para você, eleitor. Muito bem, muito obrigado, João Santos. Obrigado você, Juarez. Muito bom. Você pode sentar aqui para nós finalizar o programa. Muito obrigado. Obrigado a você, boa noite. Até o próximo programa. Nosso convidado aqui, deixa eu dar salão. Aqui é ao vivo. Aqui é ao vivo. Ao vivo é diferenciado, meu amigo. Vamos lá. Ei, Dedê. Vambora, Dedê. Vamos ao vivo para todo o Brasil aqui pela TV Cerrado Plus. Só para vocês conferir, para vocês verem. O estúdio, João Santos, foi proposital. Ainda não vimos ali o viaduto. Eu achei que antes da eleição nós iríamos estar aqui com o cenário do viaduto, né? Então tá aí, tá feito o convite para você prefeito, para você deputado, para você que tem uma proposta para o nosso município, para o nosso entorno, quiser vir aqui bater um papo comigo, explicar melhor para o eleitor, ficar nesse papo aqui que nós falamos aqui, né, João? Que não é só balela, só papo, que falar até papagaio fala, né? Assim como o pessoal fala, os ditados populares, falar até papagaio fala. É muita promessa e pouco resultado. Porque na real, na prática, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que políticas públicas é o poder. Burocracia, daí quando a gente cobra com responsabilidade. Sabemos da burocracia que existe, sabemos de como que é feito todo o trâmite político e também
mas também não pode deixar o povo a Deus dará. Pagamos a maior carga tributária do mundo, estamos endividados, poder de compra baixo, então merecemos pelo menos transitar por uma BR com menos trânsito, um asfalto com menos buraco, chegar no posto de saúde, ter um remédio, ter uma consulta, já que se nós tiver que morrer, sofrer um acidente aqui, vai morrer de qualquer jeito, porque você tem que pegar uma UTI aqui, bater daqui pra Goiânia, provavelmente você vai morrer, não tem jeito. É o seguinte, pega Deus, né? Então quando você não tem o imediato, você pega Deus. Agora são 9h04. Quero agradecer você que esteve conosco, quero agradecer a minha companheira, a minha parceira, a Andressa Almeida! Ê, Chuchu! Menino, ó, hoje foi... tá, só vai pegando aí o... Segue o flow, né? Menino! Bebê. Gostei, vamos pra cima! Obrigado, ó! Bota a letrinha pra subir aqui, obrigado, que Deus abençoe, fique com Deus. Até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus, acredita sempre em Deus que vai dar tudo certo. Beijo, tchau! Alerta Cerrado.